Tem uma coisa curiosa a respeito do Chet Baker. Muita gente imita ele, mas não existe em toda a história do jazz ninguém parecido com ele. A história de como ele ficou famoso por si só já é uma história única. Ele era um dos poucos brancos no mundo do jazz. Nos Estados Unidos dos anos 40, 50 e 60, ser branco era sinônimo de privilégio em quase qualquer lugar. Mas enquanto ser um rapaz branco, sensível e bonito abria portas em casas de shows e em gravadoras, certamente isso não ajudava Chet a ganhar o respeito dos outros jazzistas. E era com isso que o Chet mais se importava. E era a isso que ele mais se dedicava. A ganhar, entre esses jazzistas, o mesmo status de gênio que somente os músicos mais brilhantes conseguiam. Chet ficou famoso quando foi apadrinhado pelo Charlie Parker, um dos jazzistas mais reconhecidos da época e, na verdade, de todos os tempos. Só que o tipo de música que o Charlie Parker tocava era o bebop. Era um tipo de jazz rápido, muito baseado na velocidade e no virtuosismo com que os músicos conseguiam tocar. E não foi com esse tipo de música que o Chet ficou mais conhecido. Ele ficou mais conhecido tocando e cantando cool jazz, que é um tipo de jazz mais lento, mais discreto, mais melódico e mais melancólico. Esse tipo de música e o estilo de tocar e de cantar do Chet só se tornaram possíveis depois que o microfone dinâmico já tinha se popularizado. Antes do microfone, não tinha como você cantar de uma forma baixinha e sussurrada com uma banda inteira de músicos tocando instrumentos barulhentos atrás de você. Da mesma forma que a voz do Chet era bem suave, o seu trompete também era muito suave. É bom a gente lembrar que naquela época, geralmente se conhecia mais os músicos pelas suas músicas do que pelas histórias e fotografias. Normalmente você via uma foto ou outra do músico na capa do disco ou em algum artigo de jornal. Ao contrário da maior parte dos músicos da época, o Chet estava sério em todas as fotografias. Ele nunca aparecia sorrindo. Esse ar misterioso, tanto da música dele, com sons mais suaves, quanto das fotografias dele, com uma expressão sempre séria, foram aos poucos transformando Chet num símbolo sexual. Um monte de gente, sobretudo mulheres, se derretiam por esse cara. Acontece que toda essa pose misteriosa e todo o seu jeito suave de tocar tinham como base o fato de o Chet não ter um dente da frente. Como ele não queria aparecer sorrindo para não aparecer o buraco do dente, ele ficava sempre sério. E como as pessoas tinham acesso a poucas imagens, a grande maioria das pessoas não sabia que ele tinha essa falha no dente. O mesmo acontece hoje em dia com partes muito menos visíveis da nossa cultura. A gente idealiza muitas figuras sem saber que elas têm falhas que, se nós conhecêssemos, talvez não fôssemos perceber essa pessoa da mesma forma. Até porque todo mundo tem falhas. Só que algumas dessas falhas não são apenas falhas. Tem muitas escolas de meditação, do taoísmo e até da filosofia ocidental que nos ensinam que julgamentos como bom e mal atrapalham a nossa percepção da realidade. Quando a gente se atém a esse julgamento e a esse preconceito, a gente deixa de perceber as coisas como elas realmente são e passa a perceber as coisas de acordo com o rótulo que a gente colocou nelas. Esse é, ao mesmo tempo, um dos objetivos clássicos da ciência e da meditação: se afastar dos preconceitos, dos rótulos e dos julgamentos como uma forma de tentar ver as coisas empiricamente como elas são. Só é possível ver as coisas de uma maneira mais objetiva se a gente observar sem fazer julgamentos. Eu sei que pode parecer arrogante a ideia de olhar para as coisas como elas realmente são, mas é mais arrogante ainda você olhar para as coisas a partir da sua opinião. Porque quando você se coloca numa posição de julgar as pessoas e de julgar as coisas, você se põe numa posição de poder sobre o que está sendo julgado, mesmo que essa posição seja ilusória. Essa é uma das grandes virtudes do método científico. Não importa o que você está tentando provar, importa o que as evidências vão te mostrar.
E para que esses experimentos tenham mais validade, eles precisam ser avaliados por outras pessoas do seu campo de conhecimento. Todos nós temos vieses cognitivos, como o viés de confirmação, que vão fazer com que a gente tenha uma tendência maior de justificar, através do nosso ponto de vista, aquelas coisas em que a gente já acredita. E é por isso que a análise das outras pessoas é muito fundamental para impedir que esses nossos vieses cognitivos transformem a nossa análise num retrato dos nossos preconceitos e das nossas opiniões formadas. Essa é uma ótima forma de se tentar ser mais objetivo, mas ela nem sempre é possível. E quando isso não é possível, a gente precisa se esforçar mais ainda para julgar menos e entender mais. É claro que às vezes é impossível não fazer julgamentos, porque por mais que racionalmente a gente faça o esforço de buscar uma compreensão menos viciada, as nossas emoções estão sempre ali e elas vão sempre ficar no caminho. Para esses casos, tem uma ideia que pode ser muito útil. O Alain de Botton resume essa ideia, mas ela é uma ideia que aparece várias vezes ao longo da história da filosofia. É a ideia de weakness of the strength, a fraqueza de uma força. Isso consiste em olhar para as características que a gente entende como virtudes e tentar entender como elas também podem ser defeitos, e vice-versa, olhar para características que a gente entende como defeitos e olhar para como elas podem ser virtudes. O Chet Baker é um exemplo brilhante disso. É claro que, à primeira vista, todo mundo, inclusive ele mesmo, julgaria o dente faltando dele como uma fraqueza, como um defeito. Ele atrapalha na execução do trompete, porque ele atrapalha a pressão que os lábios fazem no instrumento. E é claro que ele atrapalha a parte visual. Mas, se não fosse esse dente faltando, a arte dele possivelmente seria muito diferente. Quando o professor olha para um aluno que nunca para quieto, isso pode parecer um defeito, mas também tem um lado bom. Ele é um aluno cheio de energia, e em determinado momento essa energia pode ser uma coisa boa. Da mesma forma, socialmente, era uma vantagem para o Chet Baker ser um homem branco. Mas em algumas coisas específicas, isso também podia atrapalhar, como, por exemplo, em ganhar o respeito de alguns dos grandes jazzistas que ele tanto admirava. My Funny Valentine, uma das músicas mais famosas tocadas pelo Chet, é um exemplo brilhante dessa weakness of the strength. Tanto a execução suave de um homem que não tinha grande potência vocal e que não conseguia fazer algumas coisas no trompete por conta da falta do seu dente, essas características dão uma suavidade para a música que faz dela única. E a própria letra da música se relaciona com isso. A letra fala dos defeitos que a pessoa tem e, ao mesmo tempo, fala para ela não mudar nenhum fio de cabelo disso tudo. Porque, dessa forma como ela é a obra de arte favorita da pessoa que canta música. A gente vive em uma época de grande ansiedade. Talvez esse tipo de olhar nos ajude a ser um pouco mais generoso com a gente, com os outros e um pouco menos ansioso também.